Trabalhar no trânsito não é fácil. Enfrentar congestionamentos, conviver com o preço alto dos combustíveis e ter que lidar com pessoas desconhecidas e a insegurança das ruas estão entre os desafios de quem escolheu trabalhar como taxista. O cenário da categoria no estado não é animador. Santa Catarina está entre os estados com o menor número de táxis por habitante. E para driblar essas dificuldades em tempos de crise, os taxistas tentam então investir em tecnologia para atrair mais clientes. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo neste programa, o também acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Oi, Lucas. Boa tarde, Catiane. Boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale. E o Twitter e o Instagram, ambos, @vivavozunivale. É isso mesmo, e hoje nós vamos conversar sobre o assunto profissão taxista com o seu Francisco Delvan Filho, ele que trabalha como taxista há 47 anos. Seja bem-vindo ao programa, seu Francisco. Ok, tudo bem, estamos à disposição. Bacana. Seu Francisco, a gente começa perguntando as principais dificuldades no dia a dia de um taxista atualmente. Quais são? Hoje devido ao uso de droga, o taxista está exposto diariamente ao perigo, ao assalto à mão armada. Portanto, tem locais em Itajaí, que eu até faço questão de não citar, mas tem locais em Itajaí que o táxi hoje não vai mais, à noite. Depois de certas horas da noite, tem locais em Itajaí que o taxista evita de ir, porque está sujeito a ser assaltado. Então, tem locais que o taxista, a partir de certas horas, ele naquele local ele está deixando de ir. Quer dizer, está sofrendo com isso pessoas boas que moram naquele local, mas, infelizmente, tem os maus elementos que também moram lá e então a gente evita de ir lá, evitando talvez até de ser assaltado. Muito bem. Sr. Francisco, qual foi as principais diferenças que você notou? Vamos começar primeiro na profissão de taxista, nesse tempo que você já está trabalhando. O que você notou lá quando você começou, que hoje já é muito diferente na vida de um taxista? Não, de início já posso até citar o preço do combustível. Porque quando eu comecei no táxi há 47 anos atrás, eu comecei com um carro com 17 anos de uso, um Ford V8, né? Consumidor de gasolina, um beberrão de gasolina, mas naquele tempo a gente não falava em gasolina. O meu carro, eu não sabia quantos quilômetros ele fazia com litro, e hoje em dia já é diferente, então a gente tá procurando adquirir o veículo mais econômico devido ao preço da gasolina, pneus, peça, então mudou bastante. Hoje em dia a gente tem que se organizar, porque senão não está fácil. Certo. E na questão da cidade, seu Francisco, com garanto que com certeza você viu muitas mudanças aqui em Itajaí. O que mais te chamou a atenção aí? O que tu viu de grandes mudanças na nossa região aqui? O início, a começar pelo centro, que quando eu comecei, o Círio Luz era mão dupla. Quer dizer, hoje em dia é calçadão. Já começou por aí, né? E naquele tempo, quando eu comecei, tinha a estrada de ferro, ferrovia. A gente era chamado para pegar passageiros ali na estrada de ferro. Quer dizer, tudo isso mudou, né? Então, o serviço do táxi hoje está limitado. Está limitado, não está muito fácil, não. Quer dizer, se eu falar para vocês que é ruim, não é. Bom também não é, mas dá para passar, viu? Certo. E, seu Francisco, e quem eram as pessoas que lá no começo da sua carreira como taxista utilizavam táxi? Quem usava e quem é que usa hoje? O perfil dessas pessoas? Aquele tempo, os empresários, os industriais de Itajaí, eles usavam táxi. Hoje em dia, você conta nos dedos as pessoas que não têm a sua condução própria. Então, hoje, o táxi está sendo usado pela minoria, pela classe menos favorecida. E hoje todo mundo tem carro, portanto, você vê que Itajaí, hoje em dia, eu acho que eu acho que não chega 2 pessoas por automóvel. Se eu não me engano, Itajaí deve estar em torno de 220 mil habitantes, tem 120 mil veículos. Então, não dá. Então, quer dizer, isso aí reduziu o número de usuários do taxista. E nisso de aumentar hoje, como é que é para um taxista andar na cidade, que com certeza está muito mais cheia, com muito mais carros, como você já até mencionou? Isso prejudica não só na parte financeira, né, do taxista, mas na hora motora mesmo de ter que fazer a corrida rápida ali, às vezes o passageiro está com pressa e tem muito trânsito. Está difícil para o taxista andar na cidade? Olha, a partir
17 horas, 11h30 da manhã. Quer dizer, às vezes a gente é chamado, dá para vir no Hotel Vitória, dá para vir, até na Univale, chama um táxi na Univale. Dependendo do horário, a gente leva de 5 a 10, 15 minutos. E o passageiro, a gente chega ali, o cidadão, pô, cara, mas você demorou tanto, não é questão, o erro não é comigo a demora, é o trânsito que está dificultando. Então, e cada dia é pior, né? Cada dia é pior. E o senhor sente falta daquele tempo em que não tinha tanto carro e que era um pouco mais tranquilo, de repente? Assim, aquele tempo a gente conhecia as pessoas, a gente passava na rua, todo mundo, um conhecia o outro, a gente cumprimentava todo mundo. Hoje em dia já está difícil, tu não sabe quem é quem. A gente sabia as pessoas, lá vem um fulano tal, aquele cara vai pegar um táxi para ir em tal lugar. Hoje a gente já não sabe. Sim. São totalmente, os usuários são diferentes, assim, então mudou bastante. Eu vou continuar na ideia, então, do trânsito, mas não na questão de veículos, e sim na estrutura. Como é que você avalia aqui na região de Itajaí a qualidade das estradas e da sinalização de trânsito também? Como é que está atualmente? Está muito boa ou não? Está devendo muito ainda? Itajaí deve bastante. Começar pela Rua Brusque. Ela foi totalmente reconstruída e até hoje não tem faixa de pedestre, não tem sinalização nenhuma. Isso aí atrapalha o trânsito também. A maioria da faixa de pedestre em Itajaí estão totalmente apagada. Eu acho que, não digo 100%, mas 80% está apagada. Então, a gente às vezes, o cidadão, o pedestre, ele vai atravessar, ele está procurando a faixa de pedestre para poder atravessar a rua. Isso tudo causa problema para a gente que dirige no dia a dia. Porque as pessoas que têm um carro particular, eles saem de manhã para o serviço, volta ao meio-dia, vai à tarde, volta à noite. Mas a gente está, no meu caso, né? O meu carro é 48 horas. Então, durante o dia, a gente, tem hora que dá vontade de, jogar o boné, viu? Seu Francisco, voltando a falar um pouquinho das pessoas que utilizam o táxi nos dias de hoje, com a chegada da lei seca, o senhor acha que as pessoas têm optado pelo táxi para evitar aquelas multas? Tem muitas festas aqui na região em que as pessoas gostam de consumir álcool, Sim. Enfim, as pessoas têm procurado o táxi por isso? Em número pequeno. Eu vou citar, tem clubes aqui em Itajaí que os cidadãos vão para lá 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, e sai de lá 5, 6 horas da manhã, totalmente embriagado, e ninguém toma atitude. Eu acho que a polícia, o Codetran, tinha que dar uma batida nisso aí, viu? Porque evita de causar um acidente grave. Às vezes você está com a sua família passeando, vê um cara desse totalmente embriagado, e em Itajaí ocorre muito isso. Ninguém pode ver. À noite, você pode pegar o seu carro e ninguém vai parar, mandar como é que os seus documentos, se está bêbado ou se não está. Itajaí não acontece isso. E eles não ligam para o táxi? O senhor não costuma ver? São poucos? Bem poucos. Eu já vou aproveitar isso então de questão de trânsito e possíveis acidentes. Dirigindo aqui pela cidade, pela região, já presenciasse muito acidente, muito motorista imprudente. Não só outros taxistas, como também motoristas de qualquer outro tipo de veículo. Como é que tu presencia isso? Não só aproveitando já a lei seca que a Tiane falou, mas como é que tu vê o motorista na cidade? Eu vou falar porque a classe do taxista, ela é meio olhada de lado, tá? Qualquer coisinha, só pode ser um taxista, mas não é não. É porque o cara está o dia inteiro ali, então tem hora que ele fica na fila, daqui a pouquinho dá uma brechinha e ele vai. Mas o trânsito em Itajaí é difícil. Não querendo falar, mas os motoqueiros em Itajaí, eles são bem, como é que eu vou dizer para vocês? Eles não esperam, eles não ficam atrás de ninguém. Então, o trânsito em Itajaí está difícil. E quanto aos carros particulares, eu acho que o carro particular, ele até trafega normalmente em Itajaí. E para nós, o taxista, então, às vezes as pessoas, o taxista não espera, é aquela que eu respondi há pouco. O cidadão chama um táxi. Mas o táxi não chega. Aí, então, aonde o taxista quer chegar, ele vai passando no meio de todo mundo. É para atender o passageiro, às vezes. Queria falar um pouco agora, então, sobre jornada de trabalho, Sr. Francisco. Como é que é? O taxista, ele pode escolher o horário? Hoje eu vou fazer tantas horas, estou livre, tenho mais tempo... Ou não, ou tem uma carga horária para cumprir o taxista? O taxista, o táxi em Itajaí, depende do taxista, no caso, né? Sim. No meu caso, eu tenho motorista. O meu motorista, ele trabalha 24 horas. Ele começou hoje de manhã, vai até amanhã de manhã.
Só volta no dia seguinte. Aí depois um dia de folga, é isso? Um dia de folga. Mas tem táxi que ele não tem motorista. Então ele começa às 7 da manhã, tem muitos que vão até 8 da noite, outros vão até às 10 da noite. No caso, tem locais de ponto de táxi em Itajaí que trabalha quase no horário comercial. Ou aquele ponto ali em frente ao Bradesco, na Estiluz, eles trabalham praticamente no horário comercial. Fechou o comércio, eles vão embora às 7 horas da noite. Sábado, fechou o comércio, eles vão embora, porque não tem movimento ali. Então, depende do local de estacionamento do táxi, que não é o caso da Matriz. Os 2 pontos em Itajaí, que funciona 24 horas, o táxi, é o ponto em frente à Matriz de Itajaí e lá na estação rodoviária, no térreo. Esses 2 pontos, 24 horas, tem táxi. E falando em horários e dias da semana, quais são os horários mais de pico? Vamos supor que vocês têm mais corridas, assim, que de repente vocês não dão conta de tanta demanda. E quais são os dias da semana, fazendo de repente uma comparação? Isso aí depende do local também. Por exemplo, na rodoviária, a época de feriadão, como foi esse que passou, então sempre lá o táxi, aí o pico é maior. Na Matriz aqui, o caso é à tarde, no final do dia, então é a hora de maior pico. Mas tem locais em Itajaí que é mais parado, nos bairros os pontos são mais parados. Então depende do local onde o cidadão trabalha, ele funciona certo horário, dependendo do horário. Certo. Você falou que tem outro motorista que trabalha contigo também. Como é que funciona isso? O que é preciso hoje em dia para ter um táxi, para poder trabalhar com essa profissão? Não, para ter um táxi é difícil, porque o número de táxi, muita gente acha que não, mas o número de táxi Itajaí já é demasiado. Porque até anos atrás, não. Porque poucas pessoas tinham carro. Hoje todo mundo tem carro. Então, eu acho que, não sei se chega a 2% talvez, a população de Itajaí usa táxi. 2%. Então, é um número bem pequeno. Mas precisa de alguma autorização para poder trabalhar como taxista? Sim, né? Como é que funciona essa parte? Porque a maioria são os proprietários, e ele é filiado ao sindicato, né? Sindicato dos Taxistas de Itajaí. Ele paga o alvará de licença na prefeitura anual, e aí vai trabalhar, emplaca o carro como aluguel, direitinho. Tem que ter seguro total, que é obrigado, porque roda dia e noite às vezes, né? Então tem que ter seguro total. Chega a ter um curso, ou tem a prefeitura, ou algum outro órgão oferece algum curso para taxista, ou não tem esse tipo de assessoria? Não, o cidadão, para ser taxista, ele tem que pegar uma folha corrida do fórum aqui e da Justiça Federal. Vai lá no nosso sindicato, comprovante de residência, documento. Então, com as folhas corridas, ele automaticamente é filiado ao sindicato. Aí pode trabalhar. Certo, seu Francisco. Em Florianópolis, nós pesquisamos um caso em que muitas pessoas reclamam sobre o comportamento pouco cordial de alguns motoristas que têm afastado até eles a procurarem esse tipo de serviço. O senhor acha que vocês têm... o senhor, no dia a dia, percebe assim, uma dificuldade de lidar com o público? Ou como é que funciona essa parte de lidar realmente com o passageiro? Eu acho que isso aí, em todas as classes existe. Inclusive, no caso de vocês, tem jornalista que vai entrevistar a gente, é cordial, é legal, mas tem aquele jornalista que ele vai meio grosseiro. Já. Então, na nossa classe, eu creio que tem também. Eu creio que tem motorista que é um pouco, deixa de ser cordial, que não é o meu caso. Eu vou dizer para vocês, eu faço questão de informar, o cidadão chega a pedir uma informação para mim, eu vou informar certo, mas tem aquele cara que, dobra a direita, pega a esquerda, então é meio grosseiro. Tem, toda classe tem. Mas a gente procura, a gente procura sempre pegar esses caras, meu amigo, não é assim, seja um pouco mais educado. Então a gente vai levando, vai empurrando com a barriga e o troço vai. Bacana. Seu Francisco, a gente vai fazer um intervalinho e daqui a pouquinho voltamos a falar então sobre profissão taxista aqui no Viva Voz, não saia daí. Já estamos de volta e hoje o Viva Voz está falando sobre profissão taxista. O nosso convidado é o seu Francisco Delvan Filho, que trabalha há 47 anos nessa profissão. Muito bem, seu Francisco, a gente estava até comentando, você chegou a falar que antes a gasolina era mais barato, era um pouco mais fácil, e hoje algumas pessoas acabam reclamando do preço do táxi. Como é que é calculado uma corrida de táxi? É feito uma pesquisa
Então, quando a gente... Até agora, eu acho que o nosso presidente ele está querendo um aumento. Um aumento. Vão pedir só a inflação. Porque, realmente, o taxista, ele acha... Eu comento entre a classe, a gente leva lá R$20. A gente acha que é só 20, mas para quem paga não é pouco, não. Tá? O cidadão que paga o táxi... Eu sei que não é barato, mas de acordo com as coisas, hoje tudo sobe, então o nosso preço já está, de acordo com a pesquisa que fizemos, nós já estamos um pouco defasados já. Já estamos defasados. Mas não dá para pedir um aumento, porque se pedir um aumento, corre mais ainda com a população, com os usuários. Porque o usuário do taxista, que eu falei, é aquele de pequena renda, né, renda baixa. Então, ele sente no bolso. Como é que vocês trabalham aqui? Vocês usam a ideia do taxímetro, do tempo ou destino? Como é que vocês trabalham? Não, é no taxímetro. Eu, inclusive, e peço que vocês recomendem às pessoas, né, que estão nos ouvindo, nos escutando, que ao embarcar no táxi, exija ligar o taxímetro. Tá? Eu sei que tem. Na minha classe, eu sei que tem. Tem aquele cidadão, aquele taxista que se embarca, me leva na Univale. Talvez não aconteça, mas talvez pode acontecer. Ele não liga o taxímetro. Chega aqui, você vai... Quanto é? Ele vai dizer, é R$10. Não, onde é que está marcando 10? Só paga se estiver vendo o taxímetro. Então, se estiver ligado. Portanto, embarcou o passageiro, liga o taxista. Ou liga o taxímetro. Foi chamado no telefone, só vai ligar o taxímetro ao embarcar no táxi. Então, funciona com o taxímetro. Certo. E como é que funcionam as bandeiras do dia, enfim, da noite? São a bandeira 1 e bandeira 2. A bandeira 1, a partir das 6 da manhã até as 20 horas, diariamente. E sábado, a partir das 13 até segunda, às 6 da manhã. E feriado também. Aí é bandeira 2. Não, a bandeira 1 é das 6 às 20. E a bandeira 2 é das 20 às 6. E domingos e feriado. Bacana. Bandeira 2. Bem, acho que voltando um pouquinho à história aqui de Itajaí, quando o senhor começou, tinha, com média, quantos táxis aqui na região? E hoje em dia tem quantos também? Hoje o número de táxis está em torno de 80 táxis. E quando o senhor começou, tinha quantos? Quando eu comecei, tinha em torno de uns 50, mais ou menos 40, mais ou menos. Então não aumentou tanto, achei que tinha porque eu quando comecei com táxi, o meu ponto era lá na Vidal Ramos. Tinha 23 táxis lá. Até nós chamávamos aquele ponto lá o Maracanã, de tão grande que era, viu? Era ali onde é o pier, ali ficava 23 táxis. E depois, então, aí foi criando um ponto em São Vicente, foi criando na Barra do Rio, no hospital também não tinha ponto, então foi deslocado uns carros para ali. E, de acordo com o Sérgio Perfeito, com o Arnaldo Schmidt emplacou 10, com o João Macanhã também emplacou. Eu não sei se com o Jandir emplacou, eu acho que emplacou também uns táxis, nos bairros, aí foi deslocado para bairro, né? Bacana. Para atender a comunidade dos bairros. Eu vou aproveitar então a parte de história agora. Como é que é o público que chega no táxi? A galera tem um lado meio psicólogo, o pessoal que quer conversar, quer desabafar com o taxista, como é que é essa interação? Não, ali depende do cidadão. Tem aquela pessoa educada, chega lá, oi, bom dia, dá para você me levar dá para você me levar na rodoviária, mas tem aquele que chega... Né? Linguajar bem simples. Cara, quem é o motor aí? Motora, me leva lá em tal lugar. Então, aí esse pessoal a gente já fica com o pé meio atrás, tá? Aquele que chega com o boné virado para trás, a partir das 11 horas da noite, vem 2, 3. O motorista sempre vai, porque ele não tem letreiro na testa, a gente não sabe se ele é bom ou se ele é ruim. Então, esse tipo de gente, esse pessoal, tem pessoas boas, né? Então, mas isso a gente já vai com o pé meio atrás. Certo, e com certeza esses 47 anos de estrada faz com que o senhor tenha uma facilidade para reconhecer um pouco mais esse perfil das pessoas, né? Eu gostaria de saber se o senhor já passou por alguma situação, ou conhece alguma situação aqui em Itajaí, de taxista com assalto, teve alguém que o senhor conhece, ou o senhor teve problema com isso? Não, eu felizmente ainda não, mas já teve carro meu assaltado. 2 vezes no mês, inclusive. De um motorista ligar para mim 11 horas da noite, eu estou aqui na BR-101, levar a minha camisa, levar o meu dinheiro, levar o celular e levar o carro. Eu estou aqui. Tá bom, eu fui lá, peguei o cara, fomos fazer o BO, né?
e o carro achei no dia seguinte abandonado. Outra vez fui encontrar um carro em Florianópolis, já fui encontrar um carro meio em Curitibanos. Nossa Em Senhora. Curitibanos já fui pegar um carro. O cara sumiu, 3 dias depois fui achar o carro em Curitibanos, meu carro lá. Então, não é rotineiro não, mas sempre acontece. Sempre acontece. E os outros perigos dessa profissão, assim, que o senhor vê, que o senhor fica meio receoso, é bastante tempo de experiência, é claro, mas isso não libera o senhor de algumas situações complicadas, né? O que o senhor tem de mais receio na profissão, assim, que dá fica com o pé atrás? Não, eu vou dizer para vocês, até que eu não fico com receio. Não fico, porque apesar de eu estar agora um pouco já afastado, tem motorista, né? Tem um rapaz que trabalha para mim, tem 2 até, e eu estou afastado. Mas de acordo com a pessoa, de acordo com a chegada da pessoa, então a gente já, mais ou menos, já nota, pô, vamos ficar de olho nesse cidadão, porque às vezes o troço não vai ficar muito bom. Então a gente sempre tem um pouquinho tem que ter um pouco de precaução, né? Com certeza. Eu acho que com certeza também deve gerar muitas alegrias, conhecer pessoas, ter essa interação, conhecer bem a cidade. Mas conta pra gente, São Francisco, o que mais te atraiu para essa profissão e o que o senhor mais gosta na vida de taxista? Não, eu sempre fui motorista, inclusive eu ajudei a construir a BR-101. A BR-101. Aí eu fui, na época, pedia, não, estou saindo. Me deram dinheiro, eu comprei um táxi. Mas naquela época, anos atrás, a gente fazia muito casamento. Vocês não acreditam. Ia fazer um casamento, primeiro chegava lá os noivos, o pessoal, tá. Essa mesa aqui, os taxistas, os motoristas, aqui esse banco aqui é para os motoristas. A gente sentava na mesa com os noivos. E hoje em dia não acontece mais isso. Hoje dificilmente um táxi está fazendo casamento. Então são histórias, a gente ficava ali batendo papo com os convidados, com os noivos, na barraca. Naquele tempo todo mundo fazia aquela barraca de casamento, né? Assava churrasco. E a gente ficava ali, era um espetáculo, era muito gostoso esse troço. Mas mudou. Com certeza. Mudou. Infelizmente, né, São Francisco? Infelizmente. Gostaria de saber que o senhor compartilhasse com a gente, com os telespectadores e os ouvintes, alguma história curiosa que o senhor ouviu a bordo do táxi, um passageiro. Como o Lucas falou, às vezes o taxista sai até um pouco como psicólogo, guia turístico. E o que o senhor lembra de alguma história curiosa, algo que foi marcante na carreira do senhor como taxista? Não, já aconteceu, de vez em quando, hoje ainda acontece. Às vezes o taxista é quase como o entrevistador, né? E eles começam a conversar com a gente, sem a gente perguntar nada. Aí eles tem passageiros que começam a conversar, vai detalhando, vai detalhando. Outro dia eu peguei uma senhora, eu queria pegar um táxi, quer dizer, faz tempo, aconteceu assim, eu queria ir atrás do meu namorado, uma moça. É incrível, né? Vamos atrás. Chegou lá, pegou o namorado dela com outra namorada. Olha, deu... Então, são histórias que a gente grava, a gente marca, são coisinhas que a gente marca. E depois tem tantas coisas que a gente... Outro dia, há tempo também, eu trouxe uma moça, uma senhora, ela estava grávida, quase ganhou neném dentro do meu carro. Quer dizer, eu esperando que não ganhasse, mas se viesse a ganhar, eu tinha que ajudá-la, né, coitada? Então, são histórias... Com certeza, é o papel do taxista, né? É o papel do taxista. A gente até falou agora de tempo, os horários mais fortes, mas hoje, com o táxi, que eu acho que não faltou essa pergunta, hoje com o táxi, em média por dia, quantas viagens o taxista consegue fazer num dia bom hoje? Depende do local. Depende do local. O meu táxi, onde eu tenho, é um dos melhores pontos. Então, o melhor local de trabalho eu tenho na rodoviária. Então, é diferente de outros locais. Por exemplo, tem locais aí que... Eu vou dizer para vocês, tem locais onde tem ponto de táxi, eu vou ser bem sincero. Devan, queres esse táxi aqui nesse ponto para ti? Muito obrigado. Não quero, que não vai... Ele tem que... Sabe o que acontece com esse cidadão? Ele tem que, à noite, ele tem que sair correndo. Vai no bailão, vai ter um bailão lá na Canhanduba. Ele vai lá. Tem um bailão lá em Cordeiros, ele vai. Então, esse cara, ele é um verdadeiro artista. Para ele sobreviver, ele tem que correr atrás da máquina, que não é o meu caso, onde eu tenho. Então, por isso que eu vou dizer para você, aonde eu tenho, o meu carro roda mais do que outros, em diversos lugares que tem. Em outros Sabe lugares. dizer, em média, quantas viagens por dia o carro consegue fazer? Dependendo do mês, até Itajaí está acima, eu acho que é em quase todo, em geral. Até o dia 10 de cada mês, os táxis trabalham melhor.
do dia 10, 12 em diante, a renda já começa a cair. O mês passado, por exemplo, no meu caso, eu acho que foi em torno de 30%. Esse mês já deu uma melhorada. Entendeu? Esse mês já deu uma melhorada. Então, não dá para a gente comparar. Tem dia que dá 30 corridas, já tem dia que dá só 8 ou 10, dependendo do fluxo do pessoal, da situação financeira de cada um. Então, ele usa o táxi. Certo. Seu Francisco, e como que o senhor vê hoje em dia a chegada de novos motoristas, novas pessoas que estão interessadas em ser taxistas? A gente vê muitas vezes taxistas jovens atuando nesse mercado. O senhor acha que já repassou conhecimento para algum jovem que tem interesse em seguir nessa carreira? Não, eu quero ser taxista e que está trabalhando atualmente aqui na nossa região, que o senhor conhece? Devido à situação do país, realmente tem vindo gente jovem, do táxi tem vindo gente jovem. E é que eu falo para os caras, aqui no meu caso, comigo, não vais ficar rico não, não vais ficar rico. Mas também não vai passar dá para viver tranquilaço, dá para viver, até o taxista, dependendo do local, ele vive razoavelmente bem. Tá? Então, e agora também está vindo muito pessoas aposentadas, que aposentaram, motoristas, né, aposentaram, e estão querendo um táxi para fazer um bico, mais um extra, né? E faz. Bacana. Então tá certo, seu Francisco, nosso tempo infelizmente acabou. Nós conversamos com o Francisco Delvan Filho, ele que trabalha como taxista há 47 anos aqui na região de Itajaí. É isso, Lucas. É isso aí, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.